Galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um curso. Hoje nós vamos falar sobre virtualização, que é o que mais está sendo usado no mercado de trabalho hoje em dia, não só no mercado de trabalho profissional, mas também para estudo. E para esta finalidade nós vamos utilizar o Oracle VirtualBox. O Oracle VirtualBox é um dos softwares mais utilizados para virtualização, ok? Então, falando um pouquinho sobre o Oracle VirtualBox, né? Oracle VM VirtualBox. O que ele é? Ele é um emulador, vamos falar, colocando mais ou menos dessa forma, um emulador onde você vai instalar nele vários sistemas operacionais. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só para vocês entenderem, essa é a cara do software, ok? Onde nós temos aqui já sendo mostrado algumas máquinas virtuais, Windows 10, Windows 7, Windows Server 2012, Linux, GNU Ubuntu, que é um dos softwares da Linux, um dos mais utilizados para desktop, né? No caso nós temos uma versão para desktop, falaremos sobre isso no futuro. Aqui nós temos alguns menus, né? Arquivo, máquina, ajuda, máquina para você poder trabalhar na máquina, reiniciar. Enfim, aqui alguns botões diretos para você criar uma nova máquina, configurar. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas antes, vamos a algumas perguntas que são importantes, né, na área da virtualização. Primeira questão, por que virtualizar? Então, um dos motivos é para criar um ambiente de estudo sem prejudicar sua máquina física. E isso é importante. Então, você pode criar um ambiente de estudo, instalar esse ambiente completamente numa máquina virtual para que você não tenha nenhum prejuízo ou dano à sua máquina física. Outro motivo para criar um servidor de maneira profissional separando os serviços por distribuição. Então, se eu instalar lá um servidor, para quem trabalha com servidor, eu posso criar uma máquina virtual para poder trabalhar com DHCP, que é a distribuição na rede. Eu posso trabalhar com um servidor web dentro de uma máquina virtual, que é super interessante. Então eu crio a máquina virtual, instalo as distribuições e na máquina física eu deixo a instalação pura do meu servidor. Enfim, ok? Então assim ele vai trabalhar de uma maneira muito mais robusta, muito mais interessante, segura. Se caso der algum problema, eu posso subir novamente aquele servidor de maneira muito rápida. Então é uma coisa muito interessante, veremos também no futuro, tá ok? Outra questão é para ter em uma mesma máquina sistemas operacionais diferentes. Isso é fundamental. Então posso ter na minha máquina o Linux, como eu tenho, eu posso ter na minha máquina o iOS, o Android, entre outros sistemas operacionais, tá ok? A minha, por exemplo, eu tenho o sistema Windows 10 e eu mostrei na tela, em uma das telas aí, que vocês viram, o sistema Linux, Windows Server 2012, Windows 7, então, além do próprio Windows 10 que eu tenho em uma das máquinas virtuais, ok, galera? Então, assim, a virtualização hoje é uma coisa muito interessante. No curso superior de redes de computadores, em vários outros cursos de áreas parecidas da área de TI, você vai entender um pouco melhor sobre máquina virtual. Então, para quem faz faculdade é interessante esse curso, acompanha, não perca. E para quem está estudando, fazendo, enfim, pleiteando entrar numa área de TI, tecnologia, é interessante conhecer, ok? Então, não perca tempo, aproveita o curso, acompanhe as nossas aulas, é um curso super interessante, bem completo, vai ajudar vocês bastante a evoluir nesse segmento, tá certo? Uma outra questão aqui, só para a gente poder finalizar, é a questão da segurança. Então, se você está falando sobre segurança, imagina que você vai acessar um site que não é tão seguro. Ok? Muitas das vezes a gente pega vírus, enfim, aquelas propagandas indesejadas e tal. Se você acessa ele por uma máquina virtual, você está protegendo sua máquina física, ok? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento do uso aí. É como se a gente estivesse blindando a nossa máquina de alguns problemas que poderia vir a acontecer, tá certo? Outra pergunta muito interessante é: o que é virtualização? Galera, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Imagina que você quer jogar um jogo de Atari, só que o jogo ele só roda no Atari, ok? Eu tenho só um PC. O que eu posso fazer? Eu instalo o emulador, ou seja, um sistema que vai virtualizar o videogame Atari. E aí eu posso, dentro desse sistema, colocar os jogos para funcionar. Ou seja,
eu crio uma realidade virtual, uma realidade diferenciada, ok? Da realidade física. Em outras palavras, a virtualização é o processo de criar uma representação baseada em um software ou virtual de algo, né? Uma virtualização de algum segmento, em vez de um processo físico, tá, galera? Então, consiste na emulação de um ambiente isolado, capaz de rodar diferentes sistemas operacionais dentro de uma mesma máquina. Então, por exemplo, na minha máquina física, como eu falei, o Windows 10, e na minha máquina virtual eu rodo outros sistemas operacionais, tá? Lógico que existe outra forma, como o dual boot, ou seja, você numa mesma máquina instala 2 sistemas operacionais, que hoje está entrando em desuso, porque é muito mais vantajoso você utilizar uma máquina virtual se você tem um hardware interessante, para isso é claro, ok? Então, outra questão sobre o que é virtualização. Em outras palavras, a virtualização pode ser definida como a criação de um ambiente virtual que simula um ambiente real. Fica mais claro para vocês poderem entender aí a questão da virtualização, tá certo? Mas bem, a máquina virtual, só para a gente poder falar um pouquinho sobre a máquina virtual. A máquina virtual é um container de softwares rigidamente isolado que contém um sistema operacional e aplicativos. Então, eu vou criar minha máquina virtual, posso instalar lá o Office nela, posso instalar o CorelDRAW, posso instalar lá o Photoshop, entre outros, tá? E isso vai ficar isolado em um software virtual. Cada VM que nós falamos, né, chamamos também de VM, máquina virtual, autocontida, é completamente independente. Então, ela é independente da máquina física, tá? Eu posso colocar múltiplas VMs em um único computador, permite que vários sistemas operacionais e aplicativos sejam utilizados em um só servidor físico, o host, né, que a gente fala. Então, eu posso criar várias funções ou vários usos aí para essa máquina virtual. No mercado de trabalho, por exemplo, vamos supor, galera, eu tenho em uma escola o sistema Windows 7, só que eu quero trabalhar, dar aula de iOS, eu quero dar aula vamos falar de Linux, eu quero dar aula de Windows Server, eu quero dar aula de Android, não importa, eu posso todos esses sistemas operacionais em um único computador, utilizando a ideia da virtualização, tá certo? Vamos falar sobre a virtualização e vou fazer um pequeno comentário sobre Cloud Computing, ou computação nas nuvens. Galera, hoje várias empresas, inclusive a Oracle, ela também trabalha. A Oracle, para quem não sabe, quem criou aí o nosso VirtualBox, quem detém os direitos aí, ok? Então, várias empresas, elas trabalham aí também com a virtualização, no caso de informações na nuvem. Então, eu posso criar uma máquina virtual na nuvem, certo? E essa máquina virtual eu posso acessar ela de qualquer lugar. Vamos imaginar o seguinte: eu posso criar um sistema da minha empresa, colocar esse sistema na internet. Vamos supor que a minha empresa tem 3 filiais, uma em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então eu posso acessar o mesmo sistema em qualquer uma dessas filiais. Antigamente o que nós fazíamos, ou o que é feito, né, ainda, é a questão de você instalar um servidor em cada uma das filiais e salvar as informações, e no final do dia ou durante o dia essas informações é mandada através da internet para um servidor central. Eu posso fazer isso jogando todas as informações diretamente em um servidor na nuvem, por exemplo, ok? E aí é muito mais dinâmico, muito mais direto, as informações estão em um único local, existe segurança extremamente interessante referente a isso, tá certo? Mas é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais no futuro, ok? Então, agora a gente vai falar só mostrar um pouquinho, vou aproveitar esse processo para a gente visualizar um pouquinho nossa máquina virtual. Tem uma máquina virtual aqui instalada no meu computador. A gente vai acessar um pouquinho essa máquina virtual, só para a gente poder entender um pouco melhor. Então vamos supor, galera, no caso aqui eu clico, o Windows 10, por exemplo, ele vai mostrar aqui algumas configurações que foram criadas nessa máquina. Lógico que a gente vai ainda fazer a instalação, entre outras coisas, tá? Eu tenho aqui o Windows 7, por exemplo, eu posso ver as configurações dessa máquina. Ele vai me mostrar algumas informações que são extremamente importantes aqui. Então, referente à configuração, eu tenho aqui, ó,
geral, onde ele vai me mostrar aqui algumas questões sobre o meu sistema. Então ele pode me mostrar que, por exemplo, é uma pasta compartilhada, entre outras coisas, os discos, criptografia para o mesmo e etc. O nome do sistema, o tipo, a versão se é 32, 64 bits, né? Isso depende do processador, é claro. Eu tenho a minha placa-mãe, que ele vai mostrar os dados. Eu tenho aqui o meu processador, onde ele me mostra aqui a quantidade de informação que eu tenho referente ao processador. Ele mostra aqui a aceleração. Tem várias informações que são interessantes. Monitor, posso falar de tela remota, habilitar o servidor, posso fazer várias questões aqui que são interessantes, tá? Armazenamento, posso criar discos virtuais para armazenar informação. Opção de áudio, rede, que é super interessante para quem trabalha com a questão de rede de computadores, para quem faz faculdade de rede, quer criar um ambiente virtual, você pode instalar várias placas ou adaptadores de rede aqui, certo? No meu caso está conectado nessa máquina Windows 7, uma rede interna, porque ela está trabalhando com o Windows Server 2012, isso eu vou falar um pouco mais no futuro, mas poderia ser outros modos aqui, tá certo? Tem outras informações como NAT, rede NAT, placa de modo bridge, que ele usa a placa física, enfim, né? Outras questões que a gente vai falar mais adiante. Estão avançadas aqui para ele permitir acesso, entre outras coisas, tá? Muito bem, pastas compartilhadas, portas seriais, USB, interface do usuário. Então, você tem bastante coisa para você poder trabalhar e a gente vai falar sobre a maioria delas aqui no nosso curso, tá ok? Muito bem, agora, só sair aqui das configurações, eu posso iniciar a máquina, eu posso descartar ela, entre outras coisas, tá? Eu já tenho a minha Windows Server 2012, já está aberta, vou clicar nela aqui para a gente poder visualizar, vou sair um pouquinho. Para que essa máquina é a máquina virtual, então ela está funcionando igualzinho uma máquina real, tá galera? Então essa máquina é a máquina do Windows Server 2012, certo? Então tem todas as informações aqui, posso voltar para minha área de trabalho, enfim, eu vou vir aqui no visualizar e vou colocar modo tela cheia para que vocês vejam como que ele fica. Quando eu coloco modo tela cheia, olha o que acontece, eu tenho realmente somente a tela da minha máquina virtual. Eu tenho aqui várias informações, tá vendo? Então eu vou mostrar para vocês uma questão importante. Eu vou entrar aqui na internet, o Chrome, canarinho, depois vocês dão uma olhada, pesquisem que é interessante também. Então, isso nós vamos falar na próxima aula, tá galera? Então assistam a próxima aula, onde a gente vai falar sobre como baixar e instalar a máquina virtual, entre outras coisas, ok? Falar um pouquinho sobre versões da máquina virtual, algumas questões são importantes, tá certo? Então não deixem de acompanhar e até uma próxima aula sobre virtualização e utilizando o nosso Oracle VM VirtualBox, tá certo? Então, era uma próxima, espero que tenham gostado, acompanhe o nosso curso até o final e vamos ao que interessa, conteúdo na prática. Mais.